Boa tarde a todos. Eu sou Yasmin, uma das coordenadoras aqui do Moz Client. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário mensal de modelagem do grupo do Moz Client. Hoje a apresentação ela vai ser em português, mas eu vou dar boas-vindas aqui em inglês. Good afternoon, everyone. I'm Yasmin, one of the Moz Client coordinator. Welcome to Moz Client Modeling Seminar. Bom, hoje temos a alegria de receber o Zuílio, que faz parte do nosso time. Ele é cientista de dados, graduado em ciência de dados também dentro da FGV e está fazendo mestrado na mesma instituição. Ele atua como um professor assistente da Empatec e sua pesquisa envolve aprendizado por reforço, análise topológica de dados e previsão de séries temporais. Hoje ele vai compartilhar alguns dos resultados dos trabalhos que a gente vem fazendo, mais recente, que é sobre análise topológica de dados aplicada à previsão epidemiológica. Então, Zuílio, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Então, a palavra é sua. Boa Pode tarde. começar sua apresentação. Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Bom, vocês estão vendo a minha tela certinho. Só não está em modo de apresentação ainda. Vou fazer isso agora. Agora está funcionando. Tá, sim, pode começar. Tá. Então, boa tarde, gente. Como a Yasmin já falou, eu sou o Zuílio. É, e hoje eu vim aqui apresentar um dos trabalhos que eu desenvolvi. A gente está desenvolvendo isso aqui desde o ano passado. Eu comecei a fazer isso aqui para uma matéria da faculdade, do mestrado, que era a matéria de Deep Learning. E aí eu participei do IMDC, dos últimos dois IMDCs, que são um hackathon de modelagem que a gente tem dentro do programa. E aí, olhando o que os outros participantes estavam desenvolvendo, os resultados que a gente estava tendo, eu acabei percebendo um problema, que foi inclusive falado, que é o seguinte: é, como a gente está tentando prever a dengue, a gente tem problemas, alguns problemas que eles são, a volatilidade dos dados. Os dados de notificação, eles são ruidosos, eles são sujeitos a atraso, eles têm variações que a gente não consegue modelar. Eles são as relações entre as variáveis que a gente tem. Elas são não lineares, então, por exemplo, a gente não tem relações lineares entre chuva, calor, com El Niño, com outras variáveis que a gente consegue interagir. Essa relação é não linear, o que torna isso complexo e ainda torna mais complexo, porque, por exemplo, se chove hoje, isso não quer dizer que vai ter mosquito. O mosquito demora um tempo para se desenvolver, então a gente tem lags que vão tornar esse tipo de problema mais complexo e essas relações entre essas séries temporais. E, além disso, os modelos que eles focam em prever pontualmente, né, a cada dia, quantos novos casos está chegando, eles vão acabar tentando prever o ruído. Então, por exemplo, se hoje teve um pouquinho mais de caso, porque a notificação, por algum motivo, foi um pouco mais errada, quando eu tentar prever, por exemplo, amanhã, ele vai tentar prever um pouco mais do que ontem. E aí isso vai gerar ruído e atrasos dentro do nosso sistema e é um problema. E aí, pensando nisso, tipo, eu pensei, como que a gente pode resolver? Uma das minhas primeiras ideias tinha sido usar splines, mas aí a modelagem fica complexa. Splines são construções de retas, são construções de curvas usando polinômios que são muito complexos e pode assumir diversas formas. E aí, conversando com o professor Flávio e com o Yasmin, a gente pensou em mudar isso para uma previsão estrutural e não pontual. Então, ao invés de eu tentar prever um spline, e também, ao invés de tentar prever os casos no dia Y de T mais um, por exemplo, eu estou tentando prever os parâmetros estruturais da minha epidemia, como R0, pico, tamanho final, né, que é quantos casos vou ter no final da minha epidemia. E aí, como base teórica, a gente utiliza o modelo de Richards, que é um modelo que ele é basicamente uma sigmoide simplificada, então ele vai me dar os casos acumulados durante a epidemia, e como eu quero saber os casos semana a semana, depois eu tiro uma derivada dos casos acumulados e eu vou ter o meu target que eu quero ali, que são os casos semanais para cada cidade do Brasil. Então, aqui eu estou mudando o foco. E eu não estou prevendo mais semana a semana. Aqui nesse gráfico da direita, a gente pode ver, por exemplo, cada semana a gente tem notificações, atrasos, e aí a gente consegue, por exemplo, usando a curva de Richard que a gente tem dentro do AppScan, essa base, a gente consegue ver muito parecido a semana de pico,
a cara da curva é muito parecida, apesar do valor total ser um pouco diferente. Então, agora o meu objetivo é aprender os parâmetros dessa curva de Richards, que estão descritos aqui, a derivada dela, e aí eu vou treinar uma rede que, a cada momento, ela vai olhar para esses dados parciais e tentar estimar os parâmetros da minha curva. E aí a gente começa a falar dos nossos dados. Para desenvolver isso aqui, eu fiz o seguinte: a gente usa os casos com Fodenc, que são os casos semanais, e aí daqui a gente tira uma ideia de topologia. Como eu trabalho com análise topológica de dados, eu decidi colocar esses dados aqui. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que seria isso. Mas a gente também usa os casos brutos. Então, a gente tem esse pré-processamento topológico e os dados. A gente usa dados de clima e de oceano, que vem dado de satélite. A gente usa dados do IBGE. A gente usa a malha municipal para criar uma matriz de adjacência de cada dos municípios. E aqui a ideia é tentar pegar alguma noção de cidades maiores que recebem muita movimentação, algo do tipo. E, por fim, a gente tem o target, que são os dados do Epscan. E aí a gente tenta prever essa curva acumulada final a cada semana. E aí, no final, a gente tem qual que seria o semanal, tirando a derivada dessa curva de risco. E aí, tudo isso vai entrar no nosso modelo, que vai ser um modelo de Deep Learning, TFT, que eu vou estar explicando melhor mais para frente. Dentro dos nossos dados, a gente tem dados epidemiológicos, de clima, a gente tem dados de previsão de tempo, de 4 semanas para frente, a gente tem dados de sazonalidade, tudo aqui a gente usa como senos e cossenos para que o modelo aprenda isso de forma melhor. Tem contexto espacial também, falando de onde que esse município está, falando do bioma. E, por fim, de demografia, a gente usa apenas uma variável, que é o tamanho da população. E a ideia disso aqui é para poder ajudar o modelo a entender a escala de cada um dos municípios, porque uma epidemia em São Paulo é muito diferente de uma epidemia no interior de Minas Gerais, por exemplo. Então, isso aqui ajuda ele a escalar um pouco como que isso vai estar acontecendo. E aí, falando da topologia de dados, né? A análise topológica de dados é uma área de análise de dados onde a gente usa informações topológicas, e aí, nesse caso, é da forma, de como que as coisas estão, tipo, o formato que as coisas têm, para poder extrair informações úteis. A minha ideia aqui foi fazer o seguinte: eu faço esse esse diagrama de fases, onde no eixo X eu tenho o espaço o tempo t e no eixo Y eu tenho o t mais 1. E aí, daqui eu extraio as informações topológicas, e aí o que eu consigo perceber, o que eu percebi dentro das análises exploratórias é o seguinte: locais onde a gente tem um ano epidêmico muito bem estruturado, a gente segue esse padrão mais circular, onde quanto mais rápido a epidemia cresceu, mais fechado esse círculo é. Enquanto a gente tem anos endêmicos, onde é apenas ruído, são casos normais que estão tendo, a gente tem esse padrão ruidoso, onde a gente não consegue extrair características topológicas. Então, a ideia aqui é que anos epidêmicos têm essa característica de topologia circular e os anos não epidêmicos não têm. Então, isso aqui também vão ser features da minha rede, onde eu vou usar a amplitude do ciclo H1, que é basicamente o tempo que esse buraco desse círculo vai demorar para fechar, conforme eu vou analisando essa topologia, e eu vou analisar a entropia, que é quão rápido isso acontece. Isso vão ser dados para a minha rede, para que ela possa tá aprendendo também junto das outras features. E aí uma coisa importante também é que isso aqui é livre de escala. Então, essas features topológicas, elas não estão preocupadas se é um município grande, se é pequeno, só quero entender se aquele município está passando por uma epidemia ou não, utilizando esse tipo de dado. Aqui é mais uma parte dessa análise. A gente consegue ver uma correlação positiva entre o tamanho da epidemia e a amplitude topológica. Então, e aí falando agora sobre o TFT, o TFT é uma rede de deep learning onde eu consigo utilizar tanto dados temporais, que é a parte que entra o LSTM, que é uma outra arquitetura, mas eu também consigo colocar dados estáticos dentro do meu modelo. Então, eu não preciso apenas, eu não preciso olhar apenas para as séries temporais, mas eu consigo olhar a população, eu consigo olhar um grafo do país, por exemplo, eu consigo olhar a classificação do estado, tudo isso em uma rede que vai também estar preocupada com a relação temporal entre as variáveis. E, além disso, eu também consigo colocar dentro dessa rede para que ela diferencie dados de futuro, então dados de previsão, que é essa parte não future, e os past inputs. Então, por exemplo, dados climáticos, onde eu tenho uma certa previsão ali, talvez um mês para frente,
eu consigo colocar aqui dentro para que ela consiga tentar extrair algum padrão, caso esteja prevendo que vai ficar quente e choveu nas últimas semanas, coisas desse tipo. E aí, depois disso, ela faz uma seleção de variáveis, uma parte da rede escolhe as variáveis que são importantes, ela trabalha com atenção, igual os modelos generativos de linguagem, por exemplo, então ela consegue correlacionar muito bem esses dados temporais com os dados estáticos. E, por fim, eu tenho uma parte densa onde eu estou prevendo os quantis de cada uma das minhas previsões. Só de maneira resumida aqui, que está mais simples, eu tenho inputs de diversas formas, como, por exemplo, estáticos de bioma, região, mais a topologia, que é estática. Eu tenho os dados observados, casos, incidência, o clima, que são dados que já aconteceram, e eu tenho dados conhecidos do futuro, como população, previsão climática e afins. E aí a gente entra na rede, na seleção de variáveis, passa pelo LSN, faz a atenção, e por fim a gente prevê o que a gente está querendo, e eu fiz o treinamento usando a quantile loss, para a gente poder minimizar o erro da mediana, de cada um dos quantis, e gerar intervalos de confiança também para o nosso modelo. Até porque a primeira vez que isso foi pensado, também foi pensando em utilizar ele para o IMDC. Então, por exemplo, se a gente olha para o R0 previsto e a duração aqui já entra na parte de resultados, né? Se a gente olha para a duração estimada e o R0 previsto, a gente vê que tem uma correlação como a esperada, conforme o R0 vai caindo aqui, a gente tem a duração da epidemia. E aí, quando a gente olha as previsões para o ano de 2026, que tinha sido o target que a gente fez, treinando até 2024, a gente consegue entender que ele conseguiu pegar uma relação parecida. A gente consegue ver que os gráficos são parecidos, apesar da escala ser um pouquinho diferente. Dentro do TFT, a gente também consegue entender quais são as variáveis, isso também fez bastante sentido. Então, quando a gente olha para as variáveis que vão variando no tempo, né? A gente consegue ver que o número de casos é importante, que a população é importante, a incidência. A gente consegue ver uma relevância interessante das variáveis topológicas que eu propus para a gente estar utilizando aqui nesse modelo. É, e aí, quando a gente olha para as variáveis estáticas, são muito importantes, por exemplo, o POP, o log dos casos, o UF. Então, são resultados que fazem sentido quando a gente olha para o significado dessas variáveis. E aí a gente também entra para a parte de reconstrução histórica. Quando a gente olha para o conjunto de testes, o modelo consegue capturar muito bem os picos de 2024, por exemplo, ele consegue entender essa dinâmica sazonal. Aqui a gente tem dois exemplos das previsões dentro do próprio modelo, e aí tem a previsão para 2026 ali também, que é o ano que a gente está agora, e a gente também tem resultados muito bons. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns anos que ele não viu, que na hora de fazer a separação de treino, teste, validação, eu tirei pedaços aleatórios do meu dataset, né? Anos aleatórios. E a gente consegue ver que existem anos que ele consegue prever muito bem a dinâmica da epidemia. Então, por exemplo, 2014 aqui, ele consegue pegar muito bem tanto a curva acumulada quanto a derivada da curva, que são os casos semanais. A gente também tem resultados muito ruins. Então, se a gente olhar, por exemplo, o ano de 2025, aqui a maioria dos casos, né, porque foi um ano que foi estranho dentro do meu modelo, mas ele erra bastante, tanto a amplitude quanto a semana de pico da doença. É, e aí aqui a gente tem dados não vistos, dá para ver que ele acerta alguns muito bem, ele erra alguns outros. Então, olhando para quando a gente olha para o predito e para o observado no conjunto de validação, a gente vê que ele consegue aprender uma tendência. A maioria dos dados tá bem classificado, mas a gente tem bastante erro também. E aí, o que que a gente consegue perceber aqui pelos dados, né? A gente consegue perceber uma alta precisão na reserva. Então, o modelo ele consegue aprender a distinguir muito bem os surtos explosivos da doença, como também dos controlados. E é uma métrica que tem sido que é bem confiável no sistema. O erro dela é de 0,13 e ela é muito confiável. A semana de pico, ele erra por mais ou menos 3 semanas. Tem um R quadrado de 0,52. Então,
Isso aqui, de certa forma, ajuda a gente a entender como, com antecedência, a semana de pico, alocar bem os recursos. E o principal problema do meu modelo até o momento é a limitação na magnitude, porque ele erra muito, ele tem um erro, um MAP de 78%. Então, assim, uma das minhas hipóteses é que, como o modelo de Richards ele é exponencial, então qualquer errinho ele já extrapola muito, e aí eu acabo errando por muito os meus casos, e aí por isso que esse erro dele é tão grande. É, eu também fiz testes para o cenário Cold Start, né, que é de 2026, e aí ele conseguiu. Isso aqui ainda não tem como a gente saber se está certo ou não, tem que esperar para poder validar os dados, mas eu tenho isso guardado. E aí, como conclusão, né? Tipo, a gente consegue ter uma alta precisão no risco, com R0 muito baixo e um erro de 3 semanas de pico. E aí ele pode ajudar, no momento da forma como ele está, não exatamente a prever as magnitudes das doenças, a quantidade de casos semanais, mas prever os surtos epidêmicos, prever quão rápido que eles vão crescer. E aí também tem algumas ideias que eu estou desenvolvendo, que seriam os próximos passos desse trabalho, que é utilizar a CNN. Então, ao invés de eu passar a série temporal crua para o modelo, eu faço uma convolução 1D nele, e aí com essa convolução eu conseguiria atenuar, pegar features importantes da minha série, e aí talvez isso reduzisse o erro na amplitude máxima dos casos, por exemplo. Utilizar a GNN, então construir um grafo, e aí agora ao invés de eu me preocupar, passar um dado como, por exemplo, qual é o F da minha cidade, coisa assim, eu tenho ela conectada e vejo como as outras cidades estão influenciando, por exemplo, a dengue na cidade que eu estou olhando, seria muito interessante. E a ideia de usar PNI seria para que eu não precisasse computar, que é a topológica dos neural networks, seria que eu não precisasse computar aquelas variáveis topológicas como a entropia, os números H1 e H0 na mão e deixar a rede decidir quando que isso é importante ou quando que isso não é importante, apesar de essa rede já ter percebido que tem uma certa relevância, somando mais ou menos 10% da relevância e da explicabilidade do modelo. A gente pode, e aí pensando também, né, uma coisa que eu estou trabalhando agora, porque a minha ideia é que nesse MDC, o terceiro MDC que está tendo, eu apresentar esses modelos modificados, com melhores coisas. Então, eu estou procurando novas variáveis para colocar, variáveis climáticas, variáveis de satélite que eu não estava usando, como, por exemplo, o NDVI, usar a temperatura no solo, observada do satélite, variáveis demográficas também de renda, acesso a esgoto, coisas desse tipo, que eu acho que poderiam enriquecer muito o modelo, porque, no fim das contas, variáveis temporais ainda continuaram sendo as mais relevantes para o modelo. Então, acho que enriquecendo esse tipo de variável estática também vai, vai melhorar o que o modelo consegue aprender e que ele consegue dizer. E é isso, gente. Muito obrigado. Alguém tem perguntas? Obrigada, Zuílio, por compartilhar a sua apresentação com a gente. A gente então está encerrando a nossa apresentação.